Olá, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Lu. Hoje a gente chegou bem no horário. Abri aqui, já tá a Lu aí. Tudo bom, querida? Olá, tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar sobre como nós nos tornarmos cada vez mais os nossos... Oi, Ju! Nossa, quanto tempo, querida! Bem-vinda! Hoje nós vamos falar como nos tornarmos cada vez mais os nossos próprios mestres. Lu, querida, eu tô fazendo uma coisa diferente. Oi, Loi, tudo bom? Que bom te ter aqui, querida, também. Tô fazendo uma coisa diferente essa semana, que é uma sequência de 3 lives. Então vai ter uma hoje, uma na quarta-feira e uma outra na sexta-feira, pra gente falar um pouco sobre como é essa trajetória. Oi, Di! Como é essa nossa trajetória de nos tornarmos cada vez mais os nossos próprios mestres. O que a gente vê muito, o que eu vejo muito, gente, que vocês também com certeza devem ver por aí, são pessoas buscando respostas, que alguém lhes dê respostas. Obrigada, Lu. Nós mesmos, né? Não sei vocês que estão aqui comigo já agora, mas obrigada, Ju. Quantos de nós, né, já procuramos respostas melhores para nós mesmos e confiamos muitas vezes em algo que vem de fora de nós do que de dentro de nós? Essa semana mesmo aconteceu uma coisa interessante, conversando com uma cliente amiga, onde ela ficou com muitas dúvidas em relação a umas questões que ela estava atravessando, principalmente em função do que ela ouviu. Oi, Daiane. Eu vou dar um tempinho aqui para o pessoal chegar mais, né, gente? Eu já saí falando, fechou? 8 horas eu já saí falando. Que legal ver todo mundo aqui, várias pessoas queridas, várias pessoas novas, que legal. É muito importante a gente entender essa nossa trajetória como nossos próprios mestres, né? Oi, Daiane. É muito importante, gente, porque as respostas, as respostas e as perguntas mais importantes da nossa vida, elas vêm de nós mesmos. E como eu estava falando agora há pouco, que eu tenho uma cliente e amiga, que essa semana a gente estava conversando, e ela estava muito confusa. E muito confusa por quê? Porque ela, num movimento terapêutico, teve notícias, disseram para ela coisas, né, que faziam sentido para ela, que deveriam fazer sentido para ela, assim, a área da tua vida é a área X. E ela estava se debatendo nisso, porque ela dizia assim, mas eu não sei, eu não sinto, já me disseram 2 ou 3 vezes que eu tenho que focar nessa área de trabalho, mas eu não sinto conexão com essa área de trabalho. E daí eu disse para ela, pode ser que no futuro, porque claro que tem pessoas que têm uma sensibilidade de percepção de campo, que até podem estar visitando possibilidades futuras ali, mas são possibilidades. E às vezes algo que vai acontecer lá na frente é para acontecer lá na frente, que se você olhar para isso hoje, isso não faz sentido. E para você chegar nesse lugar que alguém viu, que é apenas uma possibilidade, você tem que percorrer um caminho. E aí isso vai passar a fazer sentido para você. Oi, meu amor. E aí, o que acontece? Ela estava muito confusa com isso. Ela estava muito confusa porque ela dizia, mas já me disseram 2 vezes que eu tenho que fazer alguma coisa nessa área, mas eu não sinto. Então, se você não sente, para que algo se concretize na nossa vida, nós temos que sentir isso, tem que estar alinhado com a nossa essência, com a nossa alma. E como que a gente vai descobrir isso? Olhando para dentro de nós. Nós temos a resposta, né? No caso dela, pode ser que lá na frente isso venha se confirmar, que ela teria um caminho, uma trajetória nessa área que essas pessoas falaram. Mas talvez isso só possa existir se ela percorrer esse caminho que ela tem que percorrer. E talvez isso não tenha nada a ver, pode ser que venha a ser outro caminho. Então, para que nós possamos nos tornar nossos próprios mestres, o primeiro passo é que nós
desenvolvamos a capacidade de autoobservação. É a autopercepção que a gente fala tanto. Oi, William. Então, essa percepção, ela é algo que a gente precisa desenvolver cada vez mais. É poder olhar para nós mesmos com uma habilidade para podermos identificar os nossos movimentos sem nos apegarmos àquilo ali como uma verdade, como algo, como é que eu vou dizer? Quando a gente começa a se auto-perceber, nós começamos a olhar para nós com um olhar desse mestre que eu falo, desse mestre que nós podemos ser de nós mesmos, porque nós viemos para essa vida e nós temos uma essência, que é o nosso eu maior, que é o nosso eu superior, e nós temos o nosso eu humano, né? Que tem um nome, que tem uma história construída aqui, que tem a sua rotina, que tem a sua vida. E nós precisamos atuar nessa vida cada vez mais a partir desse eu superior, para que nós possamos ser os nossos próprios mestres. É esse eu superior que vai nos dar segurança nas nossas escolhas, que vai iluminar, vai trazer clareza para as nossas percepções, né? Então essa autopercepção, cada vez mais ela vai encostando nesse eu superior. Cada vez mais nós vamos olhando para a nossa ação, para as nossas atitudes, a partir desse olhar amoroso, desse olhar mais amplo, né? Desse eu superior. Deixa eu ver aqui o que a... Oi, Michi. Oi, Elisângela. Tá dizendo que tá meio triste e não consegue nem orar. Quiser falar um pouquinho aqui depois no comentário, pode colocar aqui alguma observação tua, Elisângela. O que acontece aqui nessa fala que tu tá trazendo, né? Às vezes as nossas tristezas ficam ainda maiores porque nós passamos a estar mais próximos desse nosso eu que vive essa história e menos próximos do nosso eu superior, que é o que está por trás de tudo isso. É essa presença divina que está por trás de todas essas vivências que nós temos. E nos tornarmos nossos próprios mestres é nos aproximarmos desse eu superior. E olha, a Lu colocou ali, né? Eu queria ser meu próprio mestre. E isso é um caminho, Lu, cada vez mais possível quando você traz essa vivência de autoconhecimento, quando você começa a perceber que você tem respostas e você tem uma sabedoria muito grande dentro de você mesma. E por que eu montei essa ideia para essa semana dessas 3 lives para a gente falar sobre como sermos os nossos próprios mestres, né? Para que a gente possa entender que existe uma caminhada, né, que nos leva a isso. E essa caminhada, ela precisa muitas vezes desconstruir coisas que foram construídas ao longo da nossa vida e quiçá de antes de a gente estar aqui, né? Da nossa história como seres até de múltiplas vidas, para quem acredita nisso, né? Então nós construímos uma crença muito limitante em relação às nossas capacidades. Nós, culturalmente, nós acreditamos que alguém tem de nos dizer o que nós temos que fazer, que quem está lá fora sabe mais sobre nós do que nós mesmos. E quando que a gente enxerga isso na nossa vida bem presente, na nossa vida aqui agora? Quando a gente é criança. Claro que um adulto vem e pontua para nós, né? Os perigos, os cuidados, nos direciona. Mas às vezes esse adulto ele vai além disso. E ele acaba nos tolhendo dessa relação que nós temos com o nosso eu superior. Oi, Flávio. Nós temos muita sabedoria dentro de nós, mas nós vamos entendendo que nós não podemos confiar nisso, nós confiamos mais no que vem de fora. E aí eu falo de novo dessa história que aconteceu essa semana, que eu troquei essa ideia, né, com essa cliente e amiga, aonde ela fala que ela estava confusa. E eu disse para ela, mas tá confusa, mas isso não bate dentro de ti. Isso que te dizem que tu teria que fazer não faz sentido para ti. Então, não é o teu caminho hoje. Não é o teu caminho aqui agora. Senão, né, teria que bater de alguma forma.
mas nós fomos aprendendo a baixar o volume dessa voz interior. Então, agora, na próxima semana, eu vou falar para quem tá aqui, que daqui a pouco já trocam as pessoas, né? Na próxima semana, eu vou lançar uma jornada, que eu tô chamando de jornada Eu, Mestre de Mim. E essa jornada é justamente um caminho, né? Com um viés bem grande para autoconhecimento e terapêutico, para que nós possamos entrar em contato com esse mestre. A nossa mente racional, ela vive falando coisas. Vocês podem parar para pensar assim, no que passa de pensamentos e ideias na cabeça da gente e não para, né? Exatamente, olhando para dentro, descobrir o que acontecia lá fora. É exatamente isso. A gente olha para dentro e as coisas ficam mais claras, a nossa realidade se torna mais clara. Ali o Flávio colocou, né? A insegurança. Claro, quanto mais longe nós estamos do nosso eu superior, mais inseguros nós ficamos. E aí nós vamos tentando buscar a segurança no nosso ego, que é limitado. O que é o nosso ego? O nosso ego é esse eu local, né? Que vive essa história que nós vivemos, que tem essa limitação, que se vê limitado, que se vê inserido em alguns contextos e não se percebe construindo esses contextos, né? Se vê ali inserido, vivendo aquela vida. Tudo bom, Nath? Olha a Rose. Isso mesmo, a gente precisa então fazer essa volta a uma coisa que já está conectada, que é o nosso eu superior. O nosso eu superior é o responsável por essa vida que nós temos. Mas quando é como se nós entrássemos no palco, olha só, como se nós entrássemos num palco para interpretar um papel, e que nós estamos fazendo parte de um filme, onde nós somos lá protagonistas. Só que nós esquecemos que aquilo é um filme. Então nós somos diretores desse filme, nós atuamos nesse filme, e em algum momento nós passamos a acreditar que aquela história é a verdade. Nós passamos a acreditar que aquilo ali, aquele enredo que nós criamos é a verdade. E esquecemos que nós estamos por trás disso tudo. Que nós temos condições de viver esse enredo, viver essa história, aprender através dessa experiência e acessar tudo que nós precisamos para que a gente tenha segurança. Que ali o Flávio colocou, né? Isso seria insegurança? Sim, porque nós acabamos muito inseguros em relação de que caminho a gente deve seguir, do que a gente sente, do que a gente não sente. Às vezes vocês vão parar para pensar e vão ver que eu pelo menos vivencio muito isso dentro dos atendimentos, né? Quando a gente pergunta para as pessoas coisas que são relativamente simples, como o que está sentindo nesse momento? Qual é o propósito da sua vida? O que é importante para você aqui agora? E muitas vezes, muitas pessoas têm muita dificuldade de responder isso. Eu não sei vocês, se vocês querem trazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que a Daiane colocou. Isso vai com o tempo, né? Uma fase muito confusa. Conta também por nós. Silencie as circunstâncias que a vida nos coloca. Nas dificuldades, Daiane, não sei se eu entendi muito bem a tua colocação, mas enfim, vou trazer um pouco. Nas dificuldades é mais do que importante que a gente tenha essa conexão com o eu superior. O que acontece? Eu vou falar agora rapidinho e depois a gente vai continuando o nosso assunto. Eu vou lançar então, agora no metade de março, um projeto que vai ter, vou convidar, vou abrir 20 vagas para nós realizarmos um trabalho online, totalmente online, que serão aulas ao vivo, justamente começando a colocar em contato com esse eu superior. Então a gente vai começando a perceber o que é a nossa mente lógica e racional e o que é a nossa sabedoria interna. Quando nós fazemos uma viagem para essa direção, nós vamos entrando em contato com respostas e perguntas que realmente fazem sentido na nossa vida. Então nós vamos começando cada vez mais a confiar nesse eu superior. A gente vai tendo notícias do quanto ele é quem nós realmente somos e do quanto nós podemos usufruir disso para vivermos melhor, para termos mais paz na nossa vida. Eu li esses dias, até fiz um post sobre como nós termos paz em meio ao caos. Aqui, peraí, meu volume baixou totalmente aqui. Agora deu. Como a gente pode ter
paz em meio ao caos. Isso é possível? É possível. Se a gente vier para aquela metáfora que eu estava falando ali antes, sobre nós estarmos participando de um filme e nós termos consciência de que nós estamos atuando nesse filme, mas que existe esse eu maior, esse diretor, né? Por trás desse filme, a gente pode sim encontrar paz mesmo em meio ao caos. Vamos imaginar um filme de drama, uma situação difícil. A gente, às vezes, assistindo um filme, nós entramos naquilo, a gente sofre junto, a gente sente aquela dor e a gente se dá conta, tá, mas calma, isso é um filme. O que acontece? Não é que a gente tenha que lidar com a nossa vida como se a nossa vida não fosse real, né? Agora com a física quântica, com essa percepção de realidade diferente, isso confunde muitas vezes a gente passa a pensar, nossa, mas afinal de contas é tudo uma ilusão? E aí, o que é realmente uma ilusão? Uma ilusão é a forma, é aquilo que nós enxergamos. Aquilo que nós enxergamos é uma perspectiva do que existe. A gente sempre vai estar interpretando, a gente vai estar colocando um filtro, um óculos diante daquilo que existe. E quando nós aceitamos e nos damos conta de que isso é uma realidade, isso é um fato, toda a nossa vida se transforma. Então, quando nós viemos em busca do nosso eu superior, que olhar nós estamos buscando? Esse olhar maior, esse olhar mais amplo, que é capaz sim de trazer pra gente, inclusive, essa paz em meio ao caos. Claro que nós vamos sempre estar atravessando movimentos, né? Ondas que vão nos levando do equilíbrio, né, a um desequilíbrio e voltando a um equilíbrio. Isso faz parte da vida. Mas quando a gente sabe que a gente está ligado, que nós somos esse eu superior, nós... Oi, Grebler, tudo bem? Oi, Tati. Oi, Joelma. Quando nós... Oi, Sandro. Quando nós sabemos que nós somos esse eu superior, é mais fácil voltarmos para o equilíbrio. Isso então significa, nós estamos vivendo essa dualidade, né? Esse nosso eu espiritual, esse nosso eu humano. Mas quando nós sabemos dessa conexão, quando nós confiamos nessa conexão, é muito mais fácil para a gente voltar para o nosso ponto de equilíbrio. Então, esse curso, que na verdade eu e Laurinha vai funcionar como uma mentoria, porque a ideia é ter no máximo 20 vagas para que a gente possa realmente ter uma troca, né? Para a gente ter uma troca, assim, com espaço para ter feedback, para ter reflexões, para abrir. Então vão ter somente 20 vagas. E aí eu quero falar agora, porque tem gente aqui, e quem se interessar, quem achar válido, boa essa ideia de participar nessa jornada, de fazer essa viagem, de conectar com o seu eu superior, de se perceber como alguém que pode sim dar suporte a si mesmo, que pode vir para escolhas mais claras, mais objetivas, né? Quem estiver participando das lives essa semana, gente, que vai ter a live hoje, quarta e sexta. Quem estiver participando e tiver interesse em fazer parte desse curso, me manda depois um direct que eu vou mandar um cupom de desconto. Para as pessoas que acompanharem aqui na live, vai ter um desconto de 20% no valor do curso, que serão 7 encontros ao vivo. Então, vão ter também bônus, curso voltado para relacionamentos, carreira e personalidade dentro da astrologia, com a Débora, e vai ter o curso de propósito financeiro com a Ana, que serão bônus dessa mentoria, né? Eu vou colocar assim, porque vai ser bem voltado para uma troca. Por isso ele vai ser ao vivo e por isso vai ter espaço, né, pra gente conversar. Oi, Gustavo. Então, voltando, gente, quando nós fazemos esse caminho de autoconhecimento, nós vamos nos dando conta que nós temos muitas respostas. No direct tem que enviar aqui para participar, para ganhar esse cupom de desconto para o curso, só tem que enviar o e-mail, né, e falar que quer ganhar o cupom de desconto para o curso Eu Mestre de Mim. E aí eu entro em contato e mando o cupom para vocês, tá bom? A gente vai falando por ali. Então,
Esse caminhada do autoconhecimento, aí é muito legal também falar sobre isso, porque assim, as pessoas veem, muitas vezes acontece, eu vou fazer um curso e vai estar tudo resolvido. Não, gente, quando nós fizemos um movimento de autoconhecimento, quando a gente faz um movimento Oi, Beto. Quando nós fazemos um movimento de olharmos e conectarmos com o nosso eu superior, qual que é o objetivo disso? Que a nossa vida se torne mais fácil. E além dela se tornar mais fácil, que a gente tenha mais realização na nossa vida. Porque como eu falei antes, quando nós estamos desconectados do nosso eu superior, nós às vezes andamos assim em círculos. Nós andamos em círculos como se nós fôssemos uma barata tonta às vezes. A gente não sabe o que a gente quer. A gente não tem convicção naquilo que a gente sente muitas vezes. Eu percebo isso em alguns atendimentos, nos relatos das pessoas, né? O receio dos movimentos que eu devo tomar, sem saber de onde que eu posso buscar, aonde eu posso buscar aquilo que eu preciso. E nós temos como buscar aquilo que nós precisamos dentro da gente. Por exemplo, uma das técnicas que eu trabalho é a constelação. Eu faço constelação individual. O que é constelação? A gente usa bonequinhos, né, para representar uma situação, para representar sentimentos. E através desses bonequinhos a gente acessa um campo. E esse campo dá notícia de como a pessoa tá, de como estão as coisas, né? E o que vem muito para a constelação? Muitas relações de família, muitas questões vinculadas a relacionamentos em geral, aonde o que a gente percebe é uma busca que nós todos fazemos ou fizemos em algum momento da nossa vida, daquilo que nós sentimos falta que precisa vir do outro. Quando nós caminhamos no autoconhecimento e no contato com o eu superior, cada vez mais nós vamos nos dando conta que nós temos condição de trazer para a nossa vida aquilo que nós colocamos nas mãos do outro. Então, nessa caminhada, nós vamos aprendendo como dar isso a nós mesmos. E quando nós aprendemos isso, nós vamos tendo um contato mais nítido, mais claro com o nosso eu superior, com a nossa sabedoria. E nós vamos percebendo que o outro, ele serve como uma ponte para dentro de nós mesmos. O outro, ele é essencial na nossa vida, porque ele funciona como um espelho. E o espelho reflete muito o que está aqui, né? Tá aqui, esse espelho aqui, reflete. Então o outro é um guia. Um outro, ele nos orienta, porque ele vai apontando, conforme que a gente vai sentindo, ele vai apontando para coisas que estão dentro de nós. Essas coisas não são necessariamente as mesmas coisas que eu vejo no outro, mas aquilo que eu vejo no outro aponta com certeza para algo dentro de mim. Então vai me guiando. E com o acesso, com a conexão com o eu superior, nós vamos conseguindo desvencilhar isso, nós vamos conseguindo aproveitar essas experiências de uma forma muito mais enriquecedora. O contato com as outras pessoas, ele vai se tornando cada vez mais rico. E nós vamos conseguindo avançar no nosso caminho, na nossa caminhada de crescimento. A Lu perguntou, a constelação também serve no campo emocional? Sim, a constelação serve muito no campo emocional. Qualquer coisa pode ser constelada. E eu gosto muito de trabalhar a constelação para que a gente possa olhar esses aspectos dentro de nós e conectarmos com essa sabedoria que nós temos e darmos conta de encontrar um novo equilíbrio para as coisas, um novo entendimento, uma nova direção. Oi, Pati. Então, dentro dessa jornada, desse curso, Eu Mestre de Mim, que tem esse caráter mais de mentoria, nós vamos praticar muito exercícios que nos levam para a autopercepção e que nos levam para o contato com essa sabedoria que nós temos dentro de nós. Nós vamos começar a desenvolver um canal, né, mais limpo com essa sabedoria que nós temos. O que mais? Nós, às vezes, temos muito hábito de fazermos perguntas, de querermos respostas. E muitas vezes não pensamos no tipo de perguntas que a gente faz. Então, também nós vamos atentar para isso. O tipo de pergunta que eu faço a mim mesmo. Isso é muito importante, muito, muito, muito importante. Oi, Jaque!
Isso é muito importante, o tipo de pergunta que nós fazemos a nós mesmos. Então vamos imaginar, nós vivemos a nossa vida aqui, como nesse eu mais mundano, né? E nós acessamos o nosso eu superior, inclusive através das perguntas que nós fazemos a nós mesmos. Então, também é nosso objetivo perceber que tipo de perguntas nós viemos fazendo. A qualidade das perguntas que a gente vem fazendo. Esses tempos eu até comentei aqui numa live que é como o Google a gente funciona, né? Eu acho o Google uma ferramenta fantástica, mas é claro, depende muito de como você coloca a pergunta ali. Você vai ter uma resposta, é muito difícil que você não tenha uma resposta. Mas dependendo da qualidade da pergunta, você vai ter uma boa resposta ou uma resposta ruim. E assim funciona conosco. Nós temos que aprender a nos perguntarmos. Conforme a maneira, a forma que nós nos perguntamos, nós acessamos boas respostas ou respostas vazias. Então as perguntas são muito importantes. Quando a gente faz essa metáfora com o Google, a gente vê que a pergunta ali, ela é de extrema importância. A forma como você coloca a pergunta, ela é de extrema importância. Então, nessa jornada, também é nosso objetivo aprender a perguntar para nós mesmos, para poder acessar a nossa sabedoria. Porque conforme a qualidade da pergunta que nós fazemos, nós vamos acessar a nossa sabedoria e vamos ter uma resposta proveitosa ou não. Então, gente, depois eu vou falar de novo, perdão, ficar falando várias vezes, né? Mas enfim, quem quiser participar com desconto desse curso que vai começar agora, na metade de março, né? Pode mandar um direct falando que quer participar, manda um e-mail que eu vou mandar o cupom. Semana que vem vão abrir as inscrições e aí quem estiver participando aqui das lives vai ter esse desconto de 20%. Opa, um gato meu aqui se manifestou. Que mais, gente? Então, sobre autopercepção. Esse é o primeiro passo para que a gente possa transformar a nossa vida e sermos os nossos próprios mestres. Como é a autopercepção? É só eu olhar o que eu estou fazendo? Não, a gente vai desenvolvendo cada vez mais, a gente vai afinando o nosso instrumento, né? Porque, num primeiro momento, nós vamos olhar e nós vamos trazer... Oi, Carminha! Nós vamos olhar para nossas atitudes, para nossas situações que a gente está envolvido e nós vamos trazer uma visão, uma autopercepção, muitas vezes um pouco viciada. Viciada no quê? Em crenças, em ideias, assim, limitantes. Oi, Ju. Então, também nós precisamos afinar a nossa autopercepção. E quanto tempo leva para a gente afinar a nossa autopercepção? Esse é um caminho que a gente começa e a gente talvez não termine. Talvez não, a gente não termine, é um caminho para a vida inteira. Mas cada vez mais esse instrumento vai ficando mais afinado, como se a gente estivesse aprendendo a tocar um instrumento, né? Tem gente que já toca mais fácil, tem um talento natural para aquilo. Tem pessoas que pegam, nunca imaginariam, né, que fariam isso e saem tocando. Então, assim, a autopercepção, a nossa relação com a autopercepção, ela também funciona dessa forma. Nós temos que afinar. Então, para algumas pessoas é mais rápido, para outras pessoas é mais devagar, mas cada um tem o seu tempo. Então, quando eu olho para uma situação, quando eu vejo, eu vou pegar principalmente como exemplo situações desafiadoras, né? Situações de conflito com outras pessoas, ou situações em que a gente se vê com medo, desafiados, com algum sentimento assim mais de baixa vibração, né? Onde a gente precisa estar mais atento. E depois também esse trabalho pode ser feito diante de situações corriqueiras e até consideradas assim favoráveis, né? Para nós podermos cada vez mais entender os nossos mecanismos e ir em busca daquilo que faz sentido pra gente realmente. Então, no primeiro momento, você vai observar diante de uma situação desafiadora, você vai observar aquilo como se você fosse outra pessoa olhando para aquela cena. No início, isso vai ser um pouco mais difícil, porque você vai ter esses vícios que eu falei antes, né? Você, de repente, está preso em ideias fixas, em crenças, em como você acha que tem que ser. E se você começa a exercitar a sua autopercepção, você vai percebendo que existem coisas ali que você não estava vendo antes. Eu vou dar um exemplo.
Esses tempos a gente estava conversando num atendimento e nós estávamos falando sobre as coisas serem concretas. E aí eu volto naquele exemplo que eu dei antes. Não é que a realidade não seja o que ela é, mas a nossa visão da realidade, ela sempre vem temperada com coisas que são crenças, que são ideias fixas, que são limitações nossas, então assim, que fazem, ou até mesmo questões que podem não ser prejudiciais, mas que fazem parte da nossa visão de mundo, da história que nós tivemos e tudo mais. Então, esse concreto que nós enxergamos não é tão concreto. Não é tão como a gente acha que é. O mundo ali fora, as coisas, elas são concretas. Mas como nós enxergamos elas vêm com todo esse tempero que é do nosso eu mundano, do nosso aqui e agora, desse aqui e agora local, que eu digo assim, né, da nossa vida, da nossa rotina. O que a gente precisa fazer é cada vez mais limpar esse tempero para que nós possamos ter uma visão um pouco mais real do que realmente existe e das possibilidades que realmente existem. E quando nós conectamos com o nosso eu superior, nós conseguimos limpar um pouco tudo isso. Nós conseguimos olhar para isso com uma visão um pouco mais clara, um pouco mais livre, para que nós possamos acessar outras respostas, outros sentimentos, né? A Lu colocou ali antes, né? Essa vontade de ser, né, o seu próprio mestre. E o que impede, Lu, de você ser a sua própria mestre? O que impede? Acho que vem um pouco aquilo que o Flávio falou sobre a nossa insegurança. Nós não sabemos quem é que está falando ali, né? Nós não sabemos se é o nosso eu superior que está falando. Às vezes nós não acreditamos que exista um eu superior aqui. Então, todo o trabalho de autoconhecimento, ele vem para também nos conectar com esse eu superior, para que a gente possa ter mais confiança nas respostas que vêm das perguntas que nós fazemos a nós mesmos. Que muitas vezes, né, quando nós estamos perdidos, ficam sem respostas. Gente, quem quiser trazer alguma coisa aqui para compartilhar, para dividir uma pergunta, aqui a Lu tinha perguntado se serve no campo emocional a constelação, que é o exemplo de ferramenta que eu citei, que nesse curso a gente vai trabalhar também com algumas ferramentas que encostam, né, nessa ideia da constelação, que é você poder olhar para uma situação e sentir todos os elementos que fazem parte dessa situação, sejam outras pessoas ou sentimentos mesmo, de uma forma mais ampla e mais clara. Você poder acessar um contexto de um ângulo diferente e sentindo coisas, percebendo coisas que ali nas suas limitações, nas suas crenças, você não consegue perceber. Então, a partir desse movimento, que é um movimento inclusive de autopercepção, você consegue sim trazer para o equilíbrio muitas coisas que podem estar em desequilíbrio naquela situação específica ou na sua vida em geral, caso você não tenha nada, assim, nenhuma situação específica, você pode trazer emoções e olhar para aquilo e conseguir trazer essas emoções para um equilíbrio. Por exemplo, você pode querer trabalhar uma questão sua de insegurança, que você nesse momento não consegue conectar com ninguém especial, com nenhuma situação especial. Você pode trabalhar isso só com você. E aí talvez associar essa insegurança a relações ou não. Então tem essa possibilidade, né? Da gente, deixa eu botar aqui mais para baixo. Para mim a autopercepção aumentou muito quando eu fiz faculdade, porque fiz depois de velho. E a faculdade me amadureceu no sentido de... O Gustavo tá falando, né? Faculdade me amadureceu no sentido de me proceder perante as pessoas. De proceder, saber ouvir antes de falar, etc. Isso é muito legal também, Gustavo. Porque quando você fala ali, né? Que você colocou saber ouvir antes de falar... como se colocar na situação... O que você tá falando aqui tem tudo a ver com a autopercepção. Porque você tá dando um passinho, né, para trás ali quando você relata aqui e percebendo a situação um pouco de fora. Então você dá tempo de acessar outras coisas, você fica menos reativo.
E quanto menos reativo nós estamos, mais a gente consegue acessar a nossa sabedoria. Porque a reação, esse movimento de reação automático, assim, que acontece muito nos relacionamentos, na troca com outras pessoas, nas relações em geral, ele tá muito conectado com o nosso ego. E quando nós nos permitimos dar essa pausa, escutar, dar esse passo, né, respirar, não ter uma atitude reativa, a gente está favorecendo o contato com a nossa sabedoria. Bem legal, Gustavo, bem isso aí. E depois que você trabalhou a autopercepção, né, que você fez esse movimento e percebeu, você sente que continua fazendo isso, que é mais fácil? Porque às vezes também a gente não consegue ter essa autopercepção na hora em que algo acontece, mas lá na frente, depois, a gente consegue. E esse movimento nos ajuda a modificar coisas depois, né? Lá na frente, em outras situações, que também é válido, né? Ó, botava muito os pés pelas mãos. Claro, porque, como você tá falando aqui, Gustavo, provavelmente você estava muito reativo, você era mais reativo, né? Daí você passou a se auto-perceber mais, e com isso ficou menos reativo e mais conectado com a sua sabedoria, com certeza. Essa questão de controle emocional, Loen, o que é? O controle emocional, ele vem de para você ter controle emocional, isso é bem legal falar, você precisa permitir que as suas emoções tenham espaço dentro de você. Então é diferente, né, daquilo que o Gustavo colocou ali, eu botava os pés pelas mãos. Bom, ali você não tá tendo contato real com a emoção, porque ela vem e ela te atropela. Então ela tá na frente de você, ela comanda. Quando você fala de controle emocional, de equilíbrio emocional, nós podemos falar de um caminho diferente, onde você entra em contato com as emoções. Então você não vai fazer de conta que você não ficou chateado, que você não ficou irritado, você não vai fazer de conta que isso não aconteceu. Você vai olhar para as emoções nesse caminho do autoconhecimento e dessa conexão com o superior. Você vai olhar para suas emoções e você vai ter uma relação mais madura com elas, onde você se dispõe para se ouvir e não com medo do que aquela emoção pode fazer com você. Porque muitas vezes é isso que acontece, né? As emoções nos dominam e nós ficamos com medo das nossas próprias emoções. E aí, às vezes, nós interrompemos os nossos processos. E uma parte nossa tá tentando se comunicar, né? Através daquela emoção, através daquela situação, e nós interrompemos. Então, ali nós achamos que estamos tendo um controle emocional, mas na verdade nós estamos nos bloqueando. É importante a gente também saber disso, que quando nós fazemos uma viagem de autoconhecimento e de contato com o nosso eu superior, uma viagem de autopercepção, uma viagem de autodesenvolvimento, nós vamos entrar em contato com as emoções, nós vamos ouvir as nossas emoções, nós vamos permitir que elas falem conosco. Mas não que elas berrem conosco, né? Porque às vezes a gente, por falta dessa conexão interior, nós não estamos dando ouvido a nós mesmos. E aí, de repente, aquela emoção que nós ficamos tentando abafar, ela vem, toma conta, nos derruba, né? E nós passamos a acreditar que ela é algo ruim. Quando, na verdade, ela vem para dar notícia de coisas que precisam ser ouvidas. Essas emoções, até eu falei sobre isso um tempo atrás, essas emoções de baixa vibração, que eu digo, né, medo, raiva, tristeza, essas emoções elas vêm para nos dizer coisas em relação a nós mesmos. Só que o que acontece? A nossa relação conosco muitas vezes não está fluida. Então, quando aquela emoção vai se aproximando, nós não temos habilidade e não estamos conectados com a nossa sabedoria. Oi, Rogis, para poder olhar para aquela emoção e escutar aquela parte nossa que precisa falar. Então, nós acabamos aniquilando, né? Abafando. Até que chega um momento que aquela emoção vem, arromba a porta e faz um escândalo, né? Minha pequena aqui falando na volta. Não posso agora, amor.
Tá, então pode continuar. Tá? Depois a mãezinha fala contigo, aguenta aí. Eu precisava de uma coisa urgente. Mas tá tudo bem, né? Não. Desculpa, gente. Não tá tudo bem. A minha pequenininha aqui na Não mão. tá tudo bem, Antônio. Eu acho que foi a gente que mexeu no telefone dele. E agora tá com aquele problema de bateria. Que quando antes tava 3. Olha, acontece, né, gente? E daí agora ficou Tá, 10%. Diz pra ele que a mamãe vai conversar com ele em seguida, tá? Desculpa, gente, acontece, né? 2 crianças pequenas aqui na volta, mas enfim. O que acontece? Então, quando nós não damos voz pra essa emoção, vamos pegar o exemplo aqui da minha filha que entrou, né? Imagina a emoção entrando ali chamando a atenção e a gente não pode olhar, a gente não quer olhar, a gente fica evitando olhar, né? Daqui a pouco ela chega e faz um escândalo. E aí nós nos sentimos pequenos e aquela emoção se torna gigante, né? E a gente bota os pés pelas mãos e a gente se sente depois muitas vezes perdido, né? Porque a gente parece que quando isso acontece fica um pouco inconsciente, não consciente até, não consegue conter, né? Então é quando a emoção toma conta e nós não estamos conversando conosco. E aí isso acontece. Então, nessa jornada de autopercepção, que faz parte do autoconhecimento, abre-se uma porta para uma conversa sincera e aberta conosco, aonde nós passamos a entender que nós não precisamos ter medo das nossas emoções, que nós podemos dar voz aqui dentro para as nossas emoções. Às vezes, na relação com o outro, alguma emoção é despertada. E essa emoção despertada, ela tem a ver com o nosso conteúdo interno. E aí, quando nós estamos conscientes, nós podemos abrir espaço para que haja esse diálogo de nós conosco. Então, assim, nessa trajetória, nós vamos tendo habilidade para poder estabelecer essa conversa. E quem é que guia essa conversa? Nós, mestres de nós mesmos. Nós guiamos essa conversa. Nós vamos desenvolvendo cada vez mais habilidade para guiar essa conversa com as nossas emoções, que fazem parte de quem nós somos. Nós vamos tendo cada vez menos medo disso e vamos nos sentindo cada vez com maior habilidade para ter essas conversas. E nesses momentos, esse mestre interior vai se mostrando. Deixa eu ver o que a Rose colocou, né? Exatamente o que acontece em relação à minha mágoa. Você diz, Rose, que você conversa com essa mágoa? O que você quer dizer com isso? Que você está conseguindo estabelecer uma conversa com ela, né? Às vezes, nessa conversa, nós vamos lidar com os vários personagens que nós somos. Nós vamos lidar com a criança ferida, e nós vamos poder dar conta dessa criança ferida. Muitas vezes, o que acontece? Nós temos lá um problema com pai e mãe, vamos supor, tá? E na nossa limitação de ego, nós passamos uma vida inteira querendo e almejando que esse pai e essa mãe, né, resolvam uma coisa lá de trás. Então a gente fica nesse sofrimento, né? Oi, gente, quem tá entrando. E nós ficamos esperando que isso seja resolvido por esse pai e por essa mãe. Quando na verdade nós temos condições de resolver aquilo que ficou em aberto. Porque aquilo que passou não tem mais como voltar lá atrás e resolver. Mas nós, em contato com esse eu superior, nós temos condições. Deixa eu ver o que a Gorete botou ali. Estou em conflito com o meu passado devido às escolhas que fiz. Preciso muito dessa conversa comigo mesma. Ótimo, Gorete, ótimo, porque exatamente isso. Quando você abre espaço para ter essa conversa, você não vai tratar você mesma com desrespeito, com irritação, com raiva. Você precisa estar aberta para ouvir, né? O que você tem a dizer para você mesma, sobre as suas dores, sobre as suas mágoas. E você vai, a partir dessa conversa e desse caminhar, né, de autoconhecimento, conquistando, não digo conquistando, porque você já tem essas habilidades dentro de você. Você vai limpando o caminho para que essas habilidades surjam. E como que a gente limpa o caminho? Aí que tá, a gente construiu muitas crenças ao longo da nossa vida de que nós não somos capazes de fazer isso, ou de que nós não temos o que é preciso, as ferramentas necessárias, só que nós temos. E quando nós vamos desconstruindo essas crenças limitantes, nós vamos abrindo espaço para essas capacidades
irem surgindo e irem dando conta daquilo que elas precisam dar conta, que é a nossa vida emocional, que é o nosso mundo interior. Esse mundo interior, né, ele é exatamente aquilo que nós vemos aqui fora. Nós vamos projetar esse mundo interior aqui fora. Por isso que quando nós trabalhamos aqui dentro, tudo muda fora. Mas porque tudo mudou dentro. Na verdade, fora, muitas vezes as coisas continuam iguais, mas a sensação que nós temos é que tudo foi transformado. Porque essa visão para as coisas, ela não é dos nossos olhos daqui para fora, ela é daqui de dentro para fora, né? Tá, a Rose colocou ali, no sentido dos sentimentos chegarem gritantes. Ah, entendi, Rose. Sim, então você talvez esteja brigando com essa mágoa, né? Não conversando com ela. Talvez ela chega gritando porque você precisa parar e escutar ela, mas não escutar essa mágoa como se você fosse a criança ferida. Escutar essa mágoa como se da posição de eu superior, que entende, né? Esse filme que tá passando, que consegue acolher essa criança e trazer para ela novas perspectivas, né? Aqui, né? A Gorete colocou conflito com o passado devido às escolhas que fez. Exatamente. Você deve estar, então, se culpando muito, né, Gorete? E aí, quando você se culpa, você se reprime. E quando você se reprime, você reprime sentimentos e reprime essa conversa interior. Então, você precisa, no primeiro momento, abrir espaço para não ter nenhuma sensação de julgamento, de auto-julgamento ali. Deixar essa voz vir e falar e contar sobre, né? Primeira coisa de todas. Depois a Daiane colocou, porque muitas das vezes as pessoas acham que fala para os outros alivia, ao contrário. Porque muitas das vezes a pessoa acha que fala para os outros alivia. O que acontece? Acho que eu entendi o que você quis falar, Daiane. Quando você fala para o outro, você está se ouvindo também, né? E quando você fala para o outro, o que o outro faz? Ele te ajuda, ele pode te ajudar na sua autopercepção. Por quê? Ele pode te dar uma outra perspectiva, porque o outro não está no mesmo lugar que você. Então, quando você olha para a sua questão, você está olhando de um ponto de vista. Quando você divide com outra pessoa a sua questão, essa pessoa está olhando de outro ponto de vista ainda. Se você falar para uma terceira, você vai estar olhando para outro ponto de vista. Então, muitas vezes, por que alivia quando você divide com alguém uma questão sua, né? Primeiro, porque você se escuta. Muitas vezes você tem a oportunidade de se ouvir, que é isso que eu falo ali, né? Nós precisamos criar esse canal de autoescuta, onde nós consigamos nos ouvir. Então, primeiramente, você, na conversa com o outro, muitas vezes, oi Gabi, oi Aline, Sandra, muitas vezes na conversa com o outro, você tem essa oportunidade de se ouvir. E no segundo momento, você, dependendo de como esse outro se posiciona, como um espelho, né? Ele pode dar para você uma possibilidade de enxergar por outro ângulo. Então tem isso também, tá? Em relação a quando nós trazemos as nossas coisas, as nossas questões para o outro. Mas quando a gente traz isso para o outro consciente de que o que acontece é essa clareza dentro, aquilo que o outro fala não vai ter mais importância do que aquilo que faz sentido para você. Vai servir como uma ponte para dentro de você mesmo. E não como algo que vai te direcionar para, entendeu? Para algo que não tem nada a ver com você. Por isso que é importante você estar consciente disso. Senão, nessa conversa com o outro, você pode se perder ainda mais. Mas quando você conversa com o outro consciente, né, da sua capacidade de ser seu próprio mestre, o outro passa a ser uma ferramenta, um auxílio, né? Não mais algo que vá pesar, mas um auxílio para você, quando você está consciente. Isso é mais importante. Oi, Alessandra. A Aline colocou, verdade, a mudança vem de dentro para fora. E é exatamente isso, porque, mas assim, o que acontece disso que a Aline tá falando, né? Muitas vezes nós acreditamos nisso, que a mudança vem de dentro para fora, mas nós não vivemos isso. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente acredita isso, a gente lê essa frase e diz faz sentido, né? Eu acredito nisso, eu confio nisso, mas quando nós vamos para campo, quando nós vamos para a vida, nós fazemos diferente. Então, essa consciência de autopercepção, ela é imprescindível.
Porque aqui, quando a Aline põe, né, a verdade, a mudança vem de dentro para fora, e eu me deparo com uma situação desafiadora, com um conflito, com alguma coisa assim, e eu vivo essa frase cada vez mais, o meu nível de estresse, o meu nível de desgaste, né, ele vai ficar cada vez menor diante de situações externas. Porque eu vou entender que conforme for meu movimento, eu vou gerar uma transformação fora. Então, consciente disso, eu vou estar mais consciente dos meus movimentos, como o Gustavo colocou ali antes, né? Que lá atrás ele colocava os pés pelas mãos, depois ele começou a prestar um pouco mais de atenção. Aí isso significa que sempre, depois que eu tiver essa autopercepção afiada, eu sempre vou conseguir fazer isso? Não, a gente vai eventualmente falhar. Porque faz parte da nossa vida, faz parte de quem nós somos, de quem nós estamos nesse plano, né? Então faz parte. Mas mesmo quando nós sentirmos que nós falhamos, que podia ter sido diferente, que a gente está vivendo um estresse desnecessário, vai se tornando cada vez mais fácil voltar para esse estado de paz e de equilíbrio. Cada vez a gente fica menos tempo nesse estado limitante, né? Então a autopercepção, ela é primeiro passo nessa jornada. E é o passo que nós vamos fazer muitas vezes, quer dizer, é o primeiro e contínuo passo, né? Não é um passo que a gente dá e depois não precisa dar mais. A gente sempre tem que estar atento, né? Nos percebendo, fazendo nossos movimentos a partir dessa visão mais ampla das situações e de nós mesmos. E sempre tendo em mente isso que a Aline trouxe aqui, que a mudança ela vai acontecer a partir daqui, de nós. Esses dias eu estava assistindo um conteúdo aqui do Instagram, de um perfil que eu sigo, muito interessante, sobre educação, e ela falou assim, ela estava falando sobre as pessoas reclamarem do sistema, o que é o sistema é assim, o sistema é assado, né? E ela disse, o sistema não existe. Quem é o sistema? E quando ela fala isso, eu concordo muito, porque por trás das coisas existe o quê? As pessoas. As pessoas é que existem por trás de tudo. Então, quando você pensa numa situação desafiadora, quando você pensa num problema, você tem que pensar que, primeiro de tudo, você tá vendo isso com o seu tempero, com a sua carga emocional, com as suas limitações, com as suas crenças, com a sua visão de mundo. Só isso já transforma esse problema que você está vivendo em algo que pode ser muito aliviado, que pode ser muito desmanchado, assim, né? Porque tem muita carga ali na forma que você está vendo. E segundo, a partir disso, você vai percebendo que você tem condições de transformar completamente isso que você está vivendo a partir da transformação desse tempero interno, né? Que existe em todos nós. E aí você se torna autorresponsável. Aí você se torna uma pessoa que sabe e que vive a mudança de dentro para fora. Aí você passa a viver isso cada vez mais. Deixa eu ver aqui, gente. Olha, não rodei para cima, perdão. Tem várias questões aqui que eu não li. Eu não consigo lidar comigo em relação a tudo que estou passando. Minha maior dificuldade é falar na terapia e ter a chance de me ouvir. Então, Lu, quando você coloca isso que você não está conseguindo pôr para fora, você precisa encontrar um canal de expressão para si mesma. E que canal pode ser esse? Tem várias maneiras de você fazer isso, tá? Mas você pode falar e se ouvir, escrever e ler o que você escreveu. Você pode, se está difícil colocar em palavras, talvez um primeiro momento seja você extravasar isso. Você pode desenhar, você pode riscar, você pode fazer qualquer movimento expressivo e depois você pega isso que você fez e você olha para isso. E você não precisa racionalizar isso, mas você permite entrar em contato com a sua expressão. Primeiro de tudo, reconhecer a sua expressão, aceitar a sua expressão. Esse é o primeiro passo que você precisa fazer para começar a se ouvir. E vou além, Lu. Uma coisa que é interessante você fazer para que você consiga entrar em contato consigo mesma, eu vou dar uma dica aqui, depois você me dá feedback e ver como que funciona isso, é você parar diante de você num espelho e olhar para você.
E você faz isso por um tempo. E você percebe todos os pensamentos que vêm. Quando você olha para si mesmo. E você pode colocar essa conversa ali. Diante do espelho. Você pode até ter algo para escrever ou para gravar, como eu falei antes, onde você vai ouvir a voz desse eu julgador que reprime esse eu que precisa falar e não consegue. E depois você conecta com esse eu refletido ali no espelho e sente o que esse eu diz pra você. O que esse eu reprimido tem pra dizer pra você. Essa é uma maneira de você começar a se escutar. Você precisa encontrar um canal de escuta pra si mesma. E esse é um bom... Desculpa, um gato entrando aqui na tela. E esse é uma boa maneira de você fazer isso. Experimenta fazer isso, faz isso hoje, de repente, ali, ó, antes de dormir, vai no espelho, faz esses exercícios, me dá um retorno, como que você vai se sentir. Esse é um canal onde você olha pra você, onde vem vozes e pensamentos do que você julga em você. Aceita isso, que é você falando sobre você. Não se chicoteie, olha o que eu tô falando. Não, aceite que uma parte sua tem essa relação. E depois escute a outra parte e vá assimilando isso. Acho que esse é um exercício legal que você pode fazer para começar essa conversa. Então, por isso que eu falei que autoconhecimento é tudo. Muito aprendizado. Ah, legal, Daiane, que bom. Obrigada, querida. É isso aí, autoconhecimento é tudo, gente. Por isso que eu falei ali antes num vídeo, não sei se vocês viram que eu postei, que a viagem mais importante que nós temos que fazer na nossa vida é a viagem para dentro de nós mesmos. Essa é a viagem mais importante. E nós precisamos aprender a fazer essa viagem. Esse curso que eu vou lançar agora aqui no metade de março tem esse objetivo, que nós possamos viajar um pouco para dentro de nós, que nós possamos fazer essa conexão, que nós possamos nos ouvir, que nós possamos aprender a nos escutar e aprender a falar para nós mesmos, né? Tudo isso. Vamos ver o que a Loi colocou ali. Quando você fala do outro que está ouvindo, você sugere que seja um terapeuta, um amigo ou amigo que te conhece. Quando eu falei do outro que estava ouvindo, Loi, eu estava falando da... Acho que foi a Daiane que colocou, né? Sobre falar com outras pessoas. Que nós temos necessidade, né? De falarmos com as outras pessoas. Aí vai depender muito de como tá essa relação com esse espelho que você tá fazendo com alguém, né? Às vezes a gente fala com um amigo e aquele amigo, a gente consegue ter uma conexão boa para poder ter essa conversa conosco através daquele amigo. Outras vezes, dependendo de como é que tá a sua relação consigo mesma, essa conversa pode atrapalhar, porque você vai dar mais ouvidos pro amigo do que para você. Você não vai conseguir fazer essa posição dentro da conversa, sabe? Para entender o que aquele amigo está significando como ponte. Por isso que eu digo que o autoconhecimento é muito importante, porque aí diante de uma outra pessoa, você está consciente do que está acontecendo ali. E aí você consegue aproveitar. Gente, como passou rápido? 1 minuto e 56 para terminar. Constante aprendizado sempre. Nós somos o sistema, isso mesmo, Loi. O nosso mestre interior está relacionado à intuição. O nosso mestre interior é o nosso eu divino, né? É o nosso eu essência. Gente, nossa, que rápido que passou. Depois, Lu, me dá feedback do exercício que você vai fazer. Gente, então assim, autopercepção. Vamos aproveitar esse momento para levar daqui essa relação de conversa interior. A gente aumentar o volume nós conosco. Esse exercício que eu passei para a Lu, acho que vai ser bem legal de a gente experimentar. Depois, quem quiser dar feedback. Lembrando, quem tiver interessado em participar do curso, que começa a metade de março, manda inbox o e-mail e falando que quer participar, que tem desconto, gente. Ah, minha amiga tá cheio de gatinho aqui. Gente, muito obrigada pela participação. Tem muito assunto, né? Quarta-feira tem outra live, vamos continuar falando, tá? Quem puder participar, seja muito bem-vindo. Vai ter quarta e vai ter sexta. Vamos fazer uma imersão aqui nesses assuntos sobre como a gente pode se tornar cada vez mais o nosso próprio mestre. É para isso que nós viemos para essa jornada, para nos conhecermos, para nos aprofundarmos em nós mesmos. Carminha, manda lá no inbox e a gente vai conversando, tá?
Quarta-feira, espero vocês, gente. Tomara que possam estar aqui. Vamos continuar nosso assunto. Quem fizer exercício, manda feedback depois. Um beijo bem grande, uma maravilhosa noite e um maravilhoso começo de semana. Que a nossa conexão conosco esteja muito afiada no Wi-Fi, no 5G. Beijo grande, gente. Namastê. Fiquem bem e até mais. Beijo.